Flamengo retomou as conversas com os representantes de Bruno Henrique para renovar o contrato do atacante. Uma discussão, no mínimo, curiosa, essa que envolve o lado do jogador, com seu agente, e o clube, numa, digamos assim, expectativa de uma valorização que já aconteceu. E uma tentativa de um acordo que, se o Flamengo aceitar, abrirá um precedente extremamente perigoso. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Vamos tentar entender a situação. Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019, contratado junto ao Santos. Tinha sofrido uma temporada difícil, problema na vista, não rendeu tudo aquilo que pode e desembarcou lá no Flamengo. Ao contrário do que aconteceu no Santos, devido aos problemas que o clube enfrenta hoje, né, problemas econômicos e tudo mais, já não é de hoje, no Flamengo ele esteve cercado já de imediato de jogadores de um nível técnico muito melhor, né? E esses jogadores são depois potencializados, ele inclusive, pela chegada de um técnico muito melhor do que os técnicos em ação aqui no Brasil, o Jorge Jesus. Bruno Henrique atinge outro patamar e vira rei da América. E é um personagem fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Bruno Henrique vira ídolo da torcida do Flamengo. Vamos lembrar que no começo, quando ele chega ao Flamengo, o Bruno Henrique ele é um coadjuvante. Ele não era a estrela da companhia. Gabigol, Arrascaeta eram jogadores de mais peso. Assim como, por exemplo, o Everton Ribeiro, que já estava no Flamengo desde 2017 e que era um jogador, já naquela época, visto como um atleta de peso, um atleta importante e que, naturalmente, poderia render mais com a chegada de outros jogadores de um nível mais elevado. Após a temporada de 2019, o Flamengo faz um novo contrato com o Bruno Henrique, 4 anos. O contrato começou em 2020 e termina agora ao final desse ano, 2023. E nesse contrato, segundo fontes rubro-negras, o seu salário, seus vencimentos, quase triplicaram, aumentando 2,8. Ou seja, 2,8 vezes mais do que ele ganhava, ele passou a ganhar. É mais ou menos o seguinte, se você ganhava 100, você passou a ganhar 280, né? Um aumento significativo, né? Quase triplicou o salário dele. Não é pouco, evidentemente. Houve então aí um reconhecimento. E aí o Bruno Henrique passa a ter um salário próximo aos dos mais altos, aos jogadores mais caros do elenco, como o caso do Arrascaeta e principalmente do Gabriel. Isso significa que, instantaneamente, o Flamengo reconheceu o valor do Bruno Henrique e mudou o seu status dentro do clube. O reconhecimento já aconteceu. Por 4 anos, ele ganhou muito mais do que ganharia se o Flamengo mantivesse aquele contrato antigo até o seu final. Isso já significou, obviamente, um ganho substancial para o atleta. E com cláusulas de premiação por título e tudo mais, ele até pode ganhar um pouco mais em alguns momentos. Como no ano passado, quando recebeu prêmios significativos, mesmo machucado, porque está machucado, mas tem direito, né? E o clube cumpriu isso, pelo que consta. Então, a reivindicação de recontratação do Bruno Henrique, sob a alegação de que o Flamengo terá que gastar mais para trazer um outro jogador, ela não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Porque o Flamengo já fez esse investimento do Bruno Henrique. Um outro jogador é um outro jogador. Isso não existe, gente. Você imagina, então, todo clube, quando terminar o contrato, ele vai ter que recontratar o jogador. Por isso, eu acho que é um precedente perigoso. E se, porventura, um outro clube, seja o Palmeiras ou uma outra equipe, resolver investir tanto no Bruno Henrique, e ele quiser seguir o caminho dele no outro clube, tem todo o direito também. Nada impede que os seus representantes façam um pedido que bem entenderem. E nada impede que o jogador saia do clube. Mas o torcedor precisa entender que se o Flamengo hoje navega em mares mais tranquilos, foi justamente porque deixou para trás loucuras financeiras, como seria essa. Aumentar significativamente o salário de um jogador recontratando. Porque o Gabriel vai querer a mesma coisa, o Arrascaeta vai querer a mesma coisa, o Everton Ribeiro vai querer a mesma coisa, e todos os outros jogadores vão querer o mesmo. Então você abre um precedente perigoso. E não tem cabimento. Repito, o Flamengo já comprou os direitos dele ao Santos, o Flamengo já aumentou seus vencimentos de forma significativa quando ele tecnicamente mostrou que era um jogador mais importante do que parecia inicialmente, ou seja, ele comprovou, né, ali que era um jogador de uma importância maior do que aquela que parecia ter quando chegou ao clube. Então ele já foi recompensado. E um contrato agora por mais 2 temporadas, digamos,
O Flamengo assinou com uma, o Bruno Henrique queria 3, e pela informação que eu obtive do clube, já existe algo bem encaminhado para 2, que seria o meio termo. 2 anos, ou seja, ele faz 33 anos agora, em 30 de dezembro. Seria um contrato até os 35, ganhando um aumento, né? E seguindo no clube, onde ele é ídolo, onde ele está adaptado, ou seja, é um cenário muito favorável. Agora, o torcedor, acho eu, precisa entender que voltar à loucura do passado, quando o Flamengo fazia acordos malucos para manter jogadores, seria sair do trilho, dar um passo num caminho perigoso, que foi aquele que deixou o Flamengo durante muito tempo numa má situação econômica e, consequentemente, técnica. E é o que ainda aflige muitos times, muitos clubes do futebol brasileiro. O Bruno Henrique é um jogador sensacional, é o jogador, para mim, mais regular, talvez o mais importante dessa era de títulos do Flamengo, por tudo que ele consegue apresentar com muita frequência, mas nenhum jogador pode estar acima de clube algum. E se os interesses dele foram tão conflitantes com os do clube, talvez seja uma hora do adeus. O torcedor tem que ter maturidade para entender que se hoje ele tem um clube, ele torce por um clube que pode apresentar times fortes, porque tem saúde financeira, foi justamente pela reestruturação e por romper as amarras com a loucura de pagar mais do que pode, de assumir compromissos financeiros acima do razoável, acima das pré-condições, que é o que ainda deixa clubes importantes do futebol do Brasil numa situação muito difícil. Teremos live na quinta-feira, depois do jogo entre Cruzeiro e Flamengo, estreia do Tite, no comando do Rubro Negro. O jogo às 7 da noite, live 9 e pouquinho, estaremos aqui para conversar sobre isso. E sempre destacando aqui também, na descrição do vídeo, os links para o canal de cortes, onde você encontra o melhor das nossas lives, o nosso clube de membros, você pode apoiar o clube de membros. Tivemos essa semana do feriado do dia 12 a live dos membros, todo mês tem a live dos membros, você também tem acesso mais rápido ao vídeo, tem desconto dos parceiros do canal e tudo mais, a maneira de você apoiar o nosso trabalho. Também o nosso blog no All Sport, onde todos os dias escrevemos sobre futebol, você pode acessar, os links todos estão aqui na descrição do vídeo. Também o curso online de jornalismo esportivo disponível para todos os interessados, e o nosso parceiro Use 360, que produz camisetas do canal, canecas do canal, da Live Soft Open e muito mais. É isso, valeu, saudades.